Desde os tempos de Charles Ponzi, o mundo dos negócios tem seus vigaristas. Golpes bilionários já derrubaram fortunas e arruinaram reputações, mas o maior esquema de pirâmide do século XX talvez seja um dos menos conhecidos. Ivar Kreuger, o rei do fósforo, controlava 75% do mercado global do minério. Ele era o banqueiro das nações e financiava países inteiros em troca do monopólio na extração e venda do fósforo. No entanto, por trás dessa fachada, escondia-se um esquema Ponzi colossal, que ruiu, deixando um rombo que, em valores atuais, ultrapassava os 50 bilhões de dólares. Hoje, vamos explorar como Kreuger enganou o mundo e se tornou uma lenda entre os golpistas. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas investigações sobre os segredos do mundo dos negócios. Ivar Kreuger nasceu em 2 de março de 1880 em Kalmar, uma pequena cidade costeira na Suécia. Filho de Ernest August Kreuger, um industrial bem-sucedido na fabricação de papel e fósforo, Ivar cresceu em uma família profundamente envolvida no setor empresarial. Desde jovem, ele destacou-se nas áreas de matemática e engenharia, o que levou a estudar na prestigiosa Universidade Real de Tecnologia em Estocolmo. Aos 20 anos, concluiu sua formação como engenheiro civil com especialização em concreto armado, uma tecnologia nova para a construção na época. Após se formar, Kreuger foi trabalhar em projetos de construção civil nos Estados Unidos, México e África do Sul, onde teve contato direto com grandes obras de infraestrutura. Durante esse período, ele viu de perto o funcionamento dos mercados financeiros em cidades como Nova York. Foi ali que ele começou a entender a importância do crédito e das grandes operações financeiras para viabilizar projetos ambiciosos. As conexões que fez nesse período incluíam empresários e investidores americanos, redes que ele mais tarde utilizaria para financiar suas empreitadas. Em 1908, aos 28 anos, Ivar retornou à Suécia e, junto com o engenheiro Paul Toll, fundou a Kreuger Toll. A empresa inicialmente focava na construção civil, um setor em rápida expansão. Graças à experiência que Kreuger adquiriu no exterior, Kreuger Toll foi uma das primeiras na Suécia a utilizar concreto armado em larga escala. Essa inovação permitiu à empresa assumir projetos de grande porte, incluindo pontes, edifícios comerciais e até o primeiro arranha-céu de Estocolmo. Para se destacar, Kreuger adotou uma prática incomum na época. Prometia cumprir prazos rigorosos, oferecendo reembolsos aos clientes caso as obras não fossem concluídas antes do tempo acordado. Para manter esse compromisso, a Kreuger Toll frequentemente ignorava regulamentos nacionais e municipais, realizando obras à noite e forçando os trabalhadores a enfrentarem longas jornadas. Esse ritmo acelerado, apesar de questionável, garantiu que a empresa rapidamente se consolidasse como uma das principais construtoras do país. No entanto, foi no setor de fósforos que Ivar enxergou uma oportunidade ainda maior. A indústria de fósforos era essencial para a iluminação e aquecimento, principalmente em uma época em que a eletricidade ainda era escassa em muitos lugares. A demanda global era enorme e a Suécia já era um dos principais produtores mundiais. Em 1913, Ivar usou o Kreuger Toll para comprar a Swedish Match, uma das maiores fábricas de fósforos da Suécia. Após a aquisição, ele modernizou as instalações, expandiu a produção e começou a comprar concorrentes menores. Assim, ele garantiu o monopólio em quase toda a Escandinávia. Para expandir sua influência para o restante da Europa, ele aproveitou o cenário de recuperação pós-Primeira Guerra, onde vários países enfrentavam sérias dificuldades financeiras e necessitavam de capital para se reconstruírem. Kreuger então ofereceu a solução: financiamentos bilionários em troca do monopólio sobre a produção e venda de fósforos. Entre 1925 e 1930, Kreuger firmou acordos com mais de 20 países, incluindo potências como França, Alemanha e Itália. Em 1925, por exemplo, ele concedeu ao governo francês um empréstimo de 125 milhões de dólares, aproximadamente 1,8 bilhão de dólares em valores atuais. Em troca, garantiu o monopólio do mercado de fósforos na França por 20 anos. Esses empréstimos eram financiados por meio da emissão de títulos no mercado internacional. A Kreuger Toll oferecia rendimentos anuais de até 8%,
o que atraía investidores em busca de retornos seguros e acima da média. No entanto, os governos que aceitavam os empréstimos de Kreuger geralmente pagavam juros entre 4% e 6%, taxas atrativas considerando o risco associado a esses países devastados pela guerra. Para cobrir essa diferença, Kreuger dependia de novos investidores e emissões contínuas de títulos. Ele capitalizava a confiança dos investidores na estabilidade de seu império e na reputação de salvador econômico, alguém disposto a ajudar países inteiros a se reerguerem para manter o ciclo. Nos mercados financeiros, sua imagem era reforçada por relatórios anuais que mostravam lucros consistentes e uma posição financeira aparentemente estável. Além dos empréstimos e das emissões de títulos, Kreuger se beneficiava de parcerias bancárias e apoio de instituições financeiras que ofereciam linhas de créditos essenciais para suas operações. Sua rede de contatos incluía empresários influentes e investidores nos Estados Unidos que estavam dispostos a financiar suas empreitadas por acreditarem no potencial de crescimento da indústria de fósforos e no impacto de suas ações para a reconstrução econômica europeia. A confiança era tanta que os bancos e investidores continuavam a sustentar suas operações de expansão. Em pouco tempo, ele controlava aproximadamente 75% da produção mundial de fósforos. Seu império crescia rapidamente e Kreuger se consolidava como o rei do fósforo, uma figura quase mítica nos mercados internacionais. Ele parecia ter a capacidade de transformar capital e ambição em oportunidades que beneficiavam países inteiros, reforçando a imagem de um herói econômico no cenário mundial. Grande parte do dinheiro captado por Ivar Kreuger era direcionada para sustentar um estilo de vida luxuoso que impressionava a sociedade na época. Dono de propriedades em Estocolmo, Paris e Nova York, o rei do fósforo cultivava uma imagem de poder e luxo que fascinava o público e a alta sociedade. Apesar de estar frequentemente sobre os holofotes, Kreuger era notoriamente reservado. Evitava a imprensa e raramente dava entrevistas, o que alimentava especulações e reforçava sua aura de enigma. Ele preferia cultivar relações discretas, mas poderosas, com líderes mundiais, políticos influentes e até membros da realeza. Com uma habilidade única para a negociação, Kreuger era visto como alguém que dominava os bastidores das grandes decisões econômicas e políticas. Sua capacidade de transitar entre os círculos financeiros e sociais mais altos contribuía para sua imagem quase mítica, fortalecendo o respeito e a desconfiança que ele inspirava. No auge de seu império, Ivar Kreuger parecia intocável. Mas em 1929, com o colapso econômico da Grande Depressão, surgiram os primeiros sinais de que sua base de poder estava se desgastando. A crise abalou os mercados globais e os investidores, tomados pelo medo, começaram a questionar a solidez das empresas e a resgatar seus investimentos. Na tentativa de manter a aparência de estabilidade, ele emitiu títulos sem lastro e falsificou documentos para inflar o valor de seus ativos. Usava uma rede de empresas de fachada para ocultar dívidas e mascarar sua contabilidade. Mas conforme a economia europeia enfrentava dificuldades cada vez maiores, muitos dos governos que haviam contraído empréstimos junto a Kreuger começaram a enfrentar suas próprias crises de insolvência. Em 1931, a situação se agravou ainda mais. Com os cofres nacionais vazios, vários países não conseguiram honrar suas dívidas, e os bancos começaram a pressionar Kreuger por auditorias independentes, algo que ele sempre evitava, mantendo suas contas cuidadosamente ocultas. Naquele momento, Kreuger já captava valores astronômicos de novos investidores, apenas para cobrir dívidas antigas. Somente no último ano, ele emitiu mais de 200 milhões de dólares em títulos, sem lastro, para alimentar seu império. No entanto, a magnitude de sua bolha já não permitia mais esconder a verdade. Em março de 1932, no ápice da crise, Ivar Kreuger foi encontrado morto em seu apartamento em Paris com um tiro no coração. A causa oficial foi declarada como suicídio, mas as circunstâncias nunca foram totalmente esclarecidas. Alguns acreditavam que ele tirou a própria vida ao perceber que seu império desmoronava. Outros sugeriam que Kreuger foi silenciado por aqueles que temiam o que mais poderia ser relevado. O mistério em torno de sua morte gerou inúmeras teorias.
Alguns acreditavam que Kreuger foi assassinado por rivais de negócios ou por governos que temiam que ele revelasse informações comprometedoras. Havia também rumores de que teria sido morto por credores enfurecidos ou mesmo por agentes de inteligência, dado seu envolvimento com diversas nações. Outra teoria sugeria que Kreuger forjou sua própria morte para escapar das crescentes pressões financeiras ilegais. Defensores dessa ideia apontavam inconsistências na cena do crime, como a ausência de uma carta de suicídio e relatos contraditórios sobre os eventos que antecederam sua morte. A notícia de sua morte provocou pânico nos mercados financeiros internacionais. Investidores correram para vender ações e títulos relacionados às suas empresas, levando a uma queda abrupta nos preços. Bancos e instituições financeiras que haviam emprestado grandes somas a Kreuger enfrentaram dificuldades imediatas e algumas entraram em colapso. Nos escritórios da Kreuger Toll, houve uma destruição em massa de documentos. Funcionários, possivelmente seguindo ordens de alto escalão, queimaram registros financeiros e contratos, numa tentativa de ocultar evidências das fraudes. Essa ação dificultou ainda mais as investigações posteriores. O colapso de seu império expôs uma das maiores fraudes financeiras do século. Enquanto Charles Ponzi, 10 anos antes, havia causado um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de dólares com seu esquema de pirâmide, Kreuger superou isso em uma escala inédita. Sua dívida total e passivos falsificados somavam cerca de 50 bilhões de dólares em valores atuais. A devastação econômica levou a reformas financeiras no sistema financeiro. Nos Estados Unidos, o impacto foi tão profundo que contribuiu para a criação da Comissão de Valores Mobiliários, SEC, em 1934, uma entidade destinada a fiscalizar o mercado e proteger investidores contra fraudes. A necessidade de auditorias independentes e regulamentações mais rígidas ganhou força. E o colapso de Kreuger se tornou um exemplo emblemático dos riscos da especulação descontrolada e da falta de transparência nos mercados financeiros. No auge de sua fortuna, Kreuger tinha acumulado um patrimônio estimado em 8 bilhões de dólares, o que colocou como o segundo homem mais rico do mundo, atrás apenas de John D. Rockefeller. Se você achou essa história intrigante, não pode perder nosso vídeo sobre o Banco do Vaticano, um escândalo financeiro repleto de mistérios, conspirações e intrigas que abalaram os pilares da Igreja Católica e do sistema bancário internacional. O vídeo está na tela.